Nós vamos até o versículo 10, capítulo 12 de 2 Coríntios, até o versículo 10. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Em verdade que não convém gloriar-me, eu estou lendo na revista e corrigida, tá, irmãos? Na versão revista e corrigida. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar um pouco mais com o nosso Pai. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã. Bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor está em nosso meio e o Senhor já tem falado conosco. E eu te peço, Espírito de Deus, continue falando aos nossos corações. Usa-me conforme a tua infinita misericórdia e graça e trabalha em cada vida aqui presente, a começar em mim. Que teu Espírito venha fazer em nosso meio tudo aquilo que lhe provém, tudo aquilo que o Senhor deseja. O seu Espírito é livre para operar em cada vida, em cada coração nessa manhã. Então fala conosco, trata conosco, libera a tua palavra aos nossos corações, Senhor, para a tua própria glória e para a tua própria honra. Assim eu te clamo junto com os meus irmãos e irmãs nessa manhã, e que você diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Pode sentar, meu querido, minha querida. Bendito seja Deus. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos, com as irmãs, a igreja que eu amo, não canso de falar isso. Não me considero visitante, sou membro desta igreja. Aliás, a igreja é do Senhor Jesus, né? E somos todos dele, mas eu me sinto parte desse lugar. Tenho uma história muito forte aqui nesse lugar. Eu amo os irmãos, as irmãs dessa igreja, amo o pastor Renato, meu amigo, meu conselheiro, meu motivador, e eu glorifico a Deus por cada um de vocês, por essa igreja que é uma bênção, uma referência em São Gonçalo, uma referência para a minha vida, uma referência para a igreja que eu pastorei. Então eu me sinto honrado todas as vezes que o pastor Renato me convida para estar aqui com os irmãos e com as irmãs. Muito bem, então vamos à palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos diante de uma carta paulina, uma carta do apóstolo Paulo, onde ele trata muitas coisas excelentes, e nesse capítulo em específico, o apóstolo Paulo começa a falar, até o versículo 5, 6 ali, sobre as coisas maravilhosas que ele havia experimentado em Deus, as revelações fantásticas que ele havia experimentado da parte do Senhor. E é interessante que ele começa esse capítulo falando a respeito dele, mas de maneira
conotativa, e ele fala sobre ele, mas usando a figura de uma outra pessoa, para que não dê a ideia de que ele está sendo ali exaltado pelas coisas que Deus o havia mostrado, que Deus o havia trazido para ele. E ele começa a falar a respeito dele mesmo dessa maneira, para que o seu coração não encontrasse nas profundidades, nas riquezas de revelações, nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de vaidade por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida desse homem, que foi ali uma referência para o seu tempo, foi uma referência para a igreja que estava se formando naquela época e uma referência até hoje para todos nós. Então, o apóstolo Paulo, ele foi capaz de dizer a respeito dele mesmo, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje nós vemos, irmãos, dentro das igrejas, dentro dos púlpitos, em muitos lugares, falando-se completamente o contrário daquilo que o apóstolo Paulo falava. Nós vemos em alguns lugares falando assim: olha, não olhe para a minha vida, olhe somente para Jesus, não olhe para o seu irmão, não olhe para o que está acontecendo ao teu redor. Essa não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é que nós devemos ser referência assim para outras pessoas. E o apóstolo Paulo falava isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O mundo não vai conseguir enxergar a Deus se não for através da minha vida e através da sua vida. O mundo não vai conseguir enxergar a Deus se nós não dermos exemplos de discípulos do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa referência sobre si, mas ainda assim, nesses 5 primeiros versículos, ele ameniza todas essas revelações, ameniza tudo aquilo que ele é em Deus, para poder transmitir algo mais para aqueles que o ouviam. Então nós vemos nesse texto algumas coisas muito importantes, nós queremos pontuá-las, queremos falar a respeito de alguns pontos importantes para as nossas vidas nessa manhã. No versículo 7, o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui sobre um espinho na carne. No versículo 7 nos diz assim a palavra do nosso Deus: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Muito se especula a respeito desse espinho, né? Afinal de contas, o que era esse espinho na carne? Há um monte de conjecturas, e às vezes você começa a ler aqui e ali, e as pessoas começam a querer imaginar coisas que a Bíblia não fez questão de revelar. E se a Bíblia não fez questão de revelar, irmãos, quem sou eu e quem são os outros para querer saber o que está lá? Se a Bíblia não fez questão de revelar, é porque não era relevante. Porque não era, de fato, o importante, porque não era o espinho que era a questão importante. É o que esse espinho produziu na vida de Paulo, que realmente era algo importante, que realmente era algo relevante. Então, muito se fala que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. A Bíblia não fala. Muito se cogita por aí que o espinho na carne de Paulo era uma tentação. A Bíblia também não fala. Era um trauma, era uma angústia, enfim, a Bíblia não fala. Então, se a Bíblia não fala, eu não tenho que estar preocupado com essa questão do espinho. Mas o propósito para qual esse espinho estava na vida de Paulo, isso sim é que faz toda a diferença. A Bíblia diz que esse espinho era um mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás, para quê? Para cumprir um desígnio de Deus. Para cumprir um propósito de Deus. E aí, irmãos, nós começamos a entender uma coisa muito interessante. Que
O nosso Deus, ele é tão tremendo, que quando ele quer cumprir um propósito na vida de alguém, ele vai usar tudo que for necessário, inclusive até situações do nosso próprio adversário. E às vezes a gente pensa que alguma coisa que está acontecendo conosco é apenas algo tramado pelo inferno, mas muitas vezes Deus pode estar usando alguma situação ao nosso redor para trazer sobre as nossas vidas um propósito, um desígnio que está no coração dele para cumprir algo maior. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo quanto acontecer, tudo quanto Deus permitir sobre as nossas vidas, será para que esse propósito maior de Deus se cumpra. E qual é esse propósito maior? É fazer com que nós cresçamos à medida da estatura de varão perfeito. Sermos amadurecidos em Deus, crescermos em Deus, avançarmos no relacionamento com Deus, avançarmos em maturidade espiritual, avançarmos em crescimento espiritual. Então Deus vai usar todas as ferramentas necessárias para que isso aconteça. E nós vemos aqui, nesse versículo 7, que existia sobre a vida de Paulo um espinho na carne. E eu fico imaginando isso. Quando Paulo usa essa figura de linguagem, um espinho na carne, não existia de fato um espinho ali, né? Existia algo que o incomodava. E é assim que nós temos que pensar com relação a esse espinho da carne. É algo que fazia com que ele ficasse limitado a certos tipos de atitudes, a certos tipos de ações. Eu não sei se você, quando criança, né, ou já após adulto, já teve aí a infelicidade de pisar em algum espinho, né? Eu, quando criança, eu vivia com o pé cheio de espinhos. Uma vez, irmãos, eu estava brincando de bola, eu tinha ali mais uns 11 anos, eu estava brincando de bola e alguém jogou um monte de espinhos de coco de catarro. Eu nem vejo mais essa árvore por aí. Alguém conhece isso? A gente não vê mais disso, né? Mas alguém teve a linda ideia de jogar uma folha daquela, e eu estava jogando bola, pisei no matinho e ali meu pé ficou impregnado de espinhos. Na hora doeu e tudo mais, mas quando chegou a noite, parecia que o meu pé estava com 1,5 metro, e latejando, ele ficava assim, né? Aquela dor intensa, era terrível, eu não conseguia andar, não conseguia pisar, depois começou a infeccionar, e aqueles espinhos me causaram um dano muito forte, e eu fiquei algum tempo até com muita dificuldade para andar. Então, o espinho que Paulo fala ali era algo que impedia dele tomar certas atitudes, de ter certos comportamentos. E ele mesmo fala que esse espinho era um mensageiro da parte de Satanás, permitido pelo próprio Deus para o esbofetear. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Então nós vemos ali Satanás sendo ali um agente até de Deus para trabalhar na vida de Paulo, para que as revelações profundas que ele havia recebido da parte de Deus, Paulo foi até o terceiro céus, o lugar da habitação de Deus. E ali, esse espinho fazia com que ele ficasse limitado e não fizesse com que ele se tornasse um homem arrogante por conta de tudo aquilo que Deus estava trazendo à vida dele. E aí nós queremos falar nessa manhã, será que os espinhos que muitos de nós temos com permissão de Deus, é um tipo de bênção, é um tipo de maldição, é uma praga, é algo que vai nos trazer algum tipo de castigo, é algo que vai nos fazer mal? Para que servem os espinhos? Para que servia o espinho ali na vida de Paulo? Com certeza não era castigo, porque ele estava andando retamente na presença do Senhor.
com certeza não era uma maldição, porque não há maldição sem causa, e não existia causa para estar esse espinho sobre a vida de Paulo a nível de maldição. Era uma bênção. Eu prefiro achar que era um instrumento de Deus para cumprir um propósito sobre a vida de Paulo. Deus vai usar instrumentos, ações para cumprir o seu propósito sobre as nossas vidas. Porque Ele tem interesse que eu e você venhamos cumprir a missão que Ele determinou para cada um de nós. Deus tem interesse que eu e você façamos como o próprio apóstolo Paulo certa feita disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é o principal propósito que Deus tem para as nossas vidas. Que nós sejamos combatentes sobre essa terra, porque nós vivemos numa luta intensa todos os dias. Vivemos numa luta intensa contra as tentações, contra o medo, contra o desânimo, contra o cansaço, contra as perturbações que muitas vezes vêm, contra as perseguições. Combatemos todos os dias. Mas o que Deus quer para cada um de nós é que nós não sejamos apenas combatentes, mas que a gente complete a carreira, para que um dia possamos chegar onde o Senhor Jesus também está. Aleluia! É desejo do nosso Deus que isso aconteça. É desejo do nosso Deus que um dia nós cheguemos e falemos isso: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Bendito seja Deus. Então Deus tinha um propósito naquilo ali. Tanto tinha, que a Bíblia diz que Paulo, ele chegou a clamar a Deus por 3 vezes. Por 3 vezes Paulo pediu a Deus, para que aquele espinho, para que aquele mensageiro de Satanás fosse retirado da vida dele. E a Bíblia diz que Deus disse não. Deus disse não. Então a gente entende algo também muito importante nessa manhã, que nem tudo que eu vou pedir Deus vai responder. Nem tudo que eu quero Deus vai responder. Nós não somos filhos mimados. Deus não tem filhos mimados. Deus não usa circunstâncias adversas para produzir em nós mimimi, que é uma geração de crente que está sendo formada hoje, que aprende que tudo quanto pedir, Deus vai fazer. Afinal de contas, quem é o servo da história? Há muitas pessoas já achando que Deus é que é o servo. E dizem assim: se eu falar, se eu orar com fé, Deus vai fazer. Não é assim que funciona. Deus é soberano em suas vontades e Ele vai fazer aquilo que eu e você necessitamos. Pastor Renato colocou uma frase muito interessante nas suas redes sociais essa semana. E ele disse o seguinte, que ter fé não é você determinar algo, achando que esse algo vai acontecer. Ter fé é falar: Deus, que seja feita a tua vontade. Isso é ter fé. Saber que aquilo que Deus vai produzir na nossa vida, mesmo quando nós não estamos entendendo nada, tem um propósito. E esse propósito é o quê? Me aperfeiçoar, me capacitar, me habilitar, me tornar uma pessoa mais fiel. E às vezes a gente está sofrendo certas coisas, às vezes a gente está passando certas coisas, e às vezes essas coisas são, às vezes não, com certeza essas coisas é permissão de Deus para cumprir um propósito na nossa vida. Então Deus tinha um propósito nesse espinho. E Paulo clamou: Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tira. E Deus falou: não, não. E a gente tem que aprender, irmãos, a estar preparado para o não de Deus. A gente precisa aprender
a estar preparado, a não achar que tudo quanto eu quero vai acontecer. Essa história de dizer que Deus realiza sonhos Eu acho que eu já falei aqui, que eu tive alguns sonhos na minha vida. Tinha sonho primeiro de ser astronauta, depois não quis mais ser astronauta, eu quis ser motorista de caminhão de lixo. Era o meu sonho quando criança. Então Deus não vai sair realizando sonhos a tortos à direita, não. Os sonhos que estão no coração dele, ele traz. Porque quando se usa esses argumentos de que Deus realiza sonhos, e às vezes se usa o texto de José para poder fundamentar isso, é um fundamento furado. Porque os sonhos que José teve foram sonhos trazidos de Deus para a vida de José, e não de José para Deus. Entende a diferença? Então, quando eu estou alinhado com Deus, quando Deus tem um projeto para a minha vida, Ele vai cumprir esse projeto, Ele vai cumprir esse desígnio, ainda que Ele tenha que permitir que Satanás coloque os espinhos no nosso caminho ou em nossa própria vida. E espinho pode ser uma série de coisas. Os espinhos podem ser uma série de coisas que vão nos levar para um estreito, que vão nos levar para o caminho reto. E esses espinhos produziram coisas maravilhosas na vida de Paulo. Esses espinhos fizeram com que os desígnios de Deus, esse espinho, aliás, fez com que os desígnios de Deus se cumprissem sobre a vida de Paulo. E Deus sabia que aquilo era necessário. E por isso Deus falou não. E Deus falou ainda mais: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Então esse espinho na vida de Paulo fez com que ele não viesse a se gloriar com as revelações que Deus o havia trazido. E uma das coisas, irmãos, que é impedimento para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós é justamente o orgulho, a vaidade, a arrogância, que foi o que fez com que Satanás despencasse lá do céu. O orgulho de Satanás fez com que ele perdesse tudo quanto ele tinha. E Deus não queria que Paulo perdesse nada quanto tinha para a vida de Paulo. Deus não quer que você perca as coisas que Ele tem reservado para a tua vida. Você pode dizer amém? E muitas vezes Ele vai permitir com que coisas aconteçam na nossa vida para que o nosso nariz não esteja em pé. Nariz em pé é um forte concorrente para o fracasso. O orgulhoso está condenado à desgraça e ao fracasso. Então Paulo recebeu esse espinho para que ele não tivesse um coração altivo. E aí, irmãos, isso tem que me causar temor, isso tem que te causar temor. Eu não tenho que ter nenhum tipo de orgulho pelas coisas que Deus tem feito na minha vida. Eu não tenho que ter nenhum orgulho, nenhuma arrogância pelos trabalhos que Deus tem me colocado nas mãos para realizar. Eu não tenho que estar me achando superior a ninguém, nem mesmo aqueles que ainda estão no mundo. Eu não tenho que estar me achando superior a ninguém. Eu não tenho que estar olhando para o outro
e está me comparando com outro, e falando, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Deus estava restringindo Paulo ali a um estado de humilhação, porque a própria palavra diz que os humilhados serão exaltados, mas em contrapartida, os exaltados eles vão cair. Orgulho é o princípio da queda. Como está o teu pensamento com relação às coisas que Deus tem feito por você? Então eu não posso me alegrar? Não, não é isso. Alegre-se, exulte, seja feliz com o que o Senhor tem te dado, mas que isso não seja motivo para se achar superior a ninguém ou a coisa alguma. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma vez eu passei no Largo da Carioca, eu era bem mais novo, e eu vi uma pessoa mendigando, maltrapilho. Eu falei, Senhor, que camarada infeliz, coitado, um desgraçado, Senhor. Coitado dessa criatura. E o Senhor falou no meu coração, se não fosse o meu espírito na minha vida, você seria pior do que ele. Nós precisamos entender, irmãos, que não é o vaso que é valoroso. Valoroso é o que está dentro do vaso, é o Espírito Santo. Aleluia, somos importantes, somos extremamente importantes para o nosso Deus, mas se não fosse a presença de Deus na nossa vida, se não fosse a presença de Deus em você, onde você estaria hoje? Se não fosse o Espírito de Deus em você, onde você estaria hoje? Quem você seria hoje? Eu posso afirmar sem medo de errar, eu não estaria vivo. Com 13 anos já estava caminhando já para bebida, irmãos. Com 13 anos foi quando eu me converti. Eu já teria, no mínimo, morrido por cirrose. Era brigão. Diz que todo baixinho é valente, né? Valente e rabugento. Não é meu caso, que eu sou alto, né? Mas eu não fugia à regra, era brigão. E eu ia morrer, porque eu nunca fui bom de briga. Eu ia apanhar até que alguém pegasse e me desse um tiro e acabou a história. Então, queridos, onde você estaria hoje se não fosse o Espírito de Deus? Aleluia, talvez a maioria que não estivesse vivo, mas estamos aqui porque o Senhor nos amou, nos escolheu, tratou as nossas vidas, colocou em nós o seu Espírito e tem trabalhado a cada dia no nosso interior. Aleluia! Isso é para a glória dEle, é para a honra dEle, para o louvor dEle, é tudo dEle. Não é nada conosco, irmãos, é tudo dEle. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que somos completamente dependentes de Deus. A gente precisa entender que aquilo que conquistamos e que aquilo que ainda vamos conquistar, seja no mundo material ou espiritual, é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, vem dEle. Então não há razão alguma para nós nos acharmos. Não há. E esse espinho produzia no coração de Paulo esse sentimento de dependência, de humildade e de reconhecimento da sua fragilidade. Porque somos frágeis. Você acha que o inimigo da nossa alma não sabe qual é a minha fraqueza e a tua fraqueza? Você acha que ele não sabe, se ele tocar em determinadas áreas que eu sou completamente vulnerável, ele me derruba?
Mas o porquê que isso não acontece? Porque a minha vida e a sua vida é uma vida de dependência de Deus. A dependência de Deus vai fazer com que a mão de Deus esteja sobre nós, nos livrando dos ataques dos nossos adversários que virão para nos derrubar. E ele não alcança êxito, porque o nosso Deus não deixa. Olha, não toque nisso. Não vá nessa área na vida do meu filho e da minha filha. Então Paulo, esse espinho ali na carne, produzia sobre a vida de Paulo um sentimento de dependência. E fazia com que ele não se ensoberbecesse por conta das revelações, por conta das coisas maravilhosas que ele experimentava, por conta da posição que ele estava alcançando em Deus, de destaque, de honra, sendo valorizado, respeitado por vários lugares. O nome de Paulo começou a ser soprado. Pessoas ouviam os seus conselhos, pessoas absorviam aquilo que Deus trazia de revelações através das suas cartas, através dos seus escritos. E Deus não queria que ele perdesse tudo isso por conta de orgulho, por conta de vaidade, por conta de arrogância. Então o espinho na carne era um instrumento de Deus para não deixar ele se vangloriar, para não deixar ele ficar orgulhoso. Esse espinho na carne produzia sobre a vida de Paulo mais e mais serviço. Porque, irmãos, não há maneira melhor de estarmos ativos na vida espiritual do que trabalharmos na obra de Deus. Sabia disso? A igreja local, ela nos une ao cabeça que é Cristo. Mas o trabalho na obra de Deus nos faz desenvolver em Cristo. Por isso que todo servo de Deus, toda serva de Deus deve procurar se envolver com as coisas de Deus. Eu digo sem medo de errar, uma das razões pela qual eu estou hoje há 36 anos no Evangelho, é porque eu sempre fui ativo na obra do Senhor. Sempre fui um dos primeiros a entrar na igreja e sempre um dos últimos a sair. Desde que eu me entendo por crente. Uma porta se abriu para estar trabalhando na obra, eu estava dentro dessa porta e até hoje. A porta se abre, eu vejo que Deus está no negócio, estou dentro. Paulo sempre foi muito ativo na obra do Senhor. E a pergunta é, como é que está a tua vida de ação no corpo? Como é que está a tua vida? Como é que está o ministério, o chamado que Deus trouxe a você? Você sabe que você tem um chamado e você está guardando isso, está retendo, está enterrando? Você era ativo na obra, participava ativamente de algum departamento e por alguma razão se entristeceu, se magoou e falou assim, não quero mais saber de colocar a mão em nada. Mudou até de igreja. E diz, agora eu quero ser apenas um crente domingueiro e sentador de banco. E por conta disso você está só definhando. É tempo de você parar e voltar à prática das primeiras obras. É tempo de você acordar e voltar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Com certeza existe um lugar nessa igreja onde você vai poder ser útil e começar a trabalhar ativamente no reino. E não apenas ser um espectador, uma espectadora. Com certeza existe um departamento nessa igreja onde você pode falar assim, olha, você precisa de ajuda. Eu quero trabalhar. Eu quero ajudar nesse departamento. Eu quero fazer parte
não só da igreja, mas eu quero fazer com que a igreja avance, com que a igreja se mobilize. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus falou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Porque muitos de nós ainda estamos naquela mentalidade de achar que nós precisamos ser servidos, quando na verdade Deus nos chamou para servir. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Não estava colocado aqui para falar sobre isso, mas o Espírito me impulsionou. Então volte aquilo que Deus te chamou para fazer e você não está fazendo. Volte. Paulo tinha uma vida ativa. Paulo tinha uma vida totalmente dependente. E uma das razões pela qual esse espinho na carne estava sobre a vida de Paulo é para que ele dependesse de Deus. Por isso que Deus vira para ele e fala assim: olha, eu não vou tirar o espinho, a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Ah, mas eu estou sendo perseguido. A graça do Senhor te basta. Eu fiquei desempregado. A graça do Senhor te basta. Eu estou passando por um tipo de enfermidade. A graça do Senhor te basta. Eu não sei qual o espinho que você tem enfrentado, mas a palavra continua sendo a mesma que Deus revelou para Paulo, revela para mim e para você. A minha graça te basta, diz o Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorifique a Ele. Quando nós entendemos isso, irmãos, aleluia, maior desejo nós vamos ter de nos aproximar desse Deus, porque afinal de contas, como é que nós vamos chegar até o final da carreira? Sustentado por essa graça, firmado nessa graça, agarrado a essa graça, na total dependência do Espírito de Deus. Há um salmo que diz que muitos confiam em carros e outros na sua própria força. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. O espinho da carne levou Paulo a uma vida de completa confiança em Deus. Não era na força do braço dele. Não era no intelecto dele. Paulo era um camarada letrado, catedrático, sábio, falava vários idiomas, tinha uma posição religiosa altíssima antes da sua conversão, mas depois ele chega a um ponto e fala que considera tudo isso como refúgio, porque ele entendeu que o que era muito mais importante do que todas aquelas coisas, não é que não fosse importante, o que ele tinha era importante, mas o que era fundamental para a sua vida era uma vida de completa dependência e confiança em Deus. Onde é que eu e você temos colocado a nossa confiança de verdade? Nós tivemos uma escola, estamos tendo ainda, né? Uma grande escola que estamos vivendo nesse período aí de pandemia. É uma grande escola. Para que nós possamos realmente ver onde é que está a nossa confiança. A minha confiança, apesar de usar, não está na máscara para me proteger do Covid. Apesar de usar. E apesar de ter contraído, não está na vacina. A minha confiança e a tua confiança está no nome do Senhor. É Ele quem nos faz avançar. É Ele quem nos faz ficar de pé. É o Senhor Jesus que nos faz alcançar lugares altos. É o Senhor Jesus que nos faz romper nas dificuldades, romper em meio às crises.
Então nós estamos tendo uma oportunidade nesses dias de crise, nesses dias de medo, nesses dias de pânico, nesses dias onde outras doenças por conta desse Covid aí têm surgido, doenças emocionais, síndrome do pânico e uma série de outras coisas que têm surgido em consequência disso daí, desemprego, fome, miséria e uma série de coisas. Crise gerando novas crises, dificuldades gerando novas dificuldades. E quem é que vai vencer? Aqueles que confiam e dependem da graça de Deus. Deus me chama a isso, Deus te chama a isso. Então nós estamos tendo essa oportunidade de depender completamente de Deus, de ter uma vida sustentada pela graça, de descansar no braço do Senhor. Aleluia! Descansa no braço do Senhor. Volte a ter paz, volte a dormir, volte a colocar a cabeça no seu travesseiro. Volte a acreditar, volte a ter esperança. Aleluia! Nada é maior do que o Deus que nós estamos cultuando nessa manhã, e nós precisamos crer nisso. Isso não pode estar apenas na minha mente, isso não pode estar apenas no meu conhecimento, isso tem que ser real. E muitas vezes Deus vai usar circunstâncias para que a teoria se torne prática, para que aquilo que eu aprendi da palavra se torne realmente fato na minha vida. Deus não quer apenas que haja um monte de pessoas que saibam a respeito dele, que conheçam a respeito dele, que tenham informações a respeito dele. Deus quer homens e mulheres que muitas vezes vão passar por dificuldades, muitas vezes vão passar por tribulações, muitas vezes vão passar por lutas que são considerados espinhos, mas que vão vencer porque confiam no Senhor e não na força do seu braço. Aleluia! Aleluia! Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Você tem atravessado algum tipo de dificuldade? Você tem atravessado algum tipo de problema que tem ferido você, tem machucado você, que você chora, que você se abate, que você sacode muitas vezes? Você tem atravessado algum tipo de problema que tem mexido com a tua estrutura, que você chega ao ponto de dizer: Deus, eu não vou conseguir. Você tem atravessado algum tipo de problema que tem ferido você, tem roubado tua paz, roubado a tua alegria. Nada disso foi diferente dos homens da fé, que está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11. A Bíblia diz que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era homem. Paulo também era homem, ser humano. E ser humano às vezes se definha, às vezes se entristece, às vezes se abate, às vezes sente o peso da carga. E o que é maravilhoso de nós como sendo homem, quando nós reconhecemos isso é maravilhoso, porque nós conseguimos enxergar que nós só vamos além se Deus estiver na nossa vida. Você só vai além se Deus estiver de verdade na tua vida. Se a tua força for o Senhor, se a minha força for o Senhor, se o meu escudo for o Senhor, se a minha motivação for o Senhor, se a minha alegria for o Senhor, se o meu sustento for o Senhor, aleluia, aleluia. Eu
que Deus estava falando com Paulo ali naquelas entrelinhas era o seguinte: eu sou maior do que esse espinho que está na tua carne. Você vai chegar lá não é porque há turbulências e resistências ao seu redor. Você vai chegar lá porque você está debaixo da minha graça. Você está debaixo da minha mão. Você é meu, você é minha. Te diz o Senhor nessa manhã. Você é do Senhor. O teu casamento é do Senhor. Os teus filhos um dia você colocou no altar do Senhor e você disse: Senhor é teu, então ele é do Senhor. Confia. Confia. Ah, mas eu fiquei desempregado. Você pensa que Deus é o dono do ouro e da prata. E nesse período, ainda que você tiver que ser alimentado por corvos como foi Elias, aleluia, Ele vai te alimentar. E no final você vai sair muito mais fortalecido, muito mais fortalecida. Aleluia. Aleluia. Deus me chama e te chama nessa manhã a uma vida de dependência maior dEle. Deus me chama e te chama nessa manhã a uma vida de entrega maior. Se entrega mais, mergulhe mais, avance mais na sua vida de fé, mergulhe mais no teu relacionamento com o Senhor, mergulhe mais nas tuas obras em Deus, nas suas atividades no Senhor. Mergulhe mais nas águas do Espírito. Deixa o Senhor encher cada área da tua vida. Deixa o Espírito de Deus ocupar esse medo aí com a presença dEle. Deixa. Aleluia. Chama o Senhor nessa manhã mais para perto de você. Diga: Senhor, me envolva com os teus braços, me envolva com a tua presença. Senhor, eu quero sair daqui dessa manhã, Senhor, sabedor de que tudo está cooperando para o meu bem, de que tudo é para o meu bem, Senhor. O Senhor está no controle, o Senhor nunca perde o controle de nada. Aleluia. Deus não perdeu o controle da tua vida e Ele nunca perderá. Então confia. Confia. Muda hoje o teu pranto pela alegria do Espírito Santo. Muda hoje a tua reclamação por uma palavra de confiança e diga: Deus, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida e que eu verei o teu livramento. E enquanto eu não ver, Senhor, eu confio na tua graça, eu confio na tua presença, porque é ela quem me sustenta, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus, nós te chamamos nessa manhã. Nós te chamamos nessa manhã. Vem, Senhor, ocupar todos os espaços da nossa vida. Vem, Senhor. Vem inundar o nosso interior, vem inundar o nosso coração, vem preencher a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento, Senhor. E tudo aquilo que está confuso, o teu Espírito venha trazer a luz. Tudo que ainda não está claro, Senhor, vem, Senhor, iluminar os nossos caminhos, vem abrir os nossos olhos, vem abrir o nosso entendimento, Senhor da glória, ó Santo de Israel. Porque sabemos que o nosso Redentor vive, sabemos, Senhor da glória, que o Senhor está no controle da nossa vida. Ah, Espírito de Deus, vem cumprir os teus propósitos, os teus desígnios, vem cumprir a tua vontade, vem cumprir o teu querer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Oh Espírito do Senhor, nós queremos te dar liberdade para fazer o que o Senhor tem que fazer.
ainda que não entendamos nada do que está acontecendo, Senhor, leva-nos a um nível de confiança, leva-nos a um nível, Senhor Deus, de dependência, leva-nos a um nível de entrega, leva-nos a um nível de comprometimento, Senhor, ó Santo de Israel. Que o Senhor se sinta livre para fazer o que precisa fazer na nossa vida, usando todos os meios que forem necessários, para que se cumpra o teu querer em nós. Essa é a nossa oração nessa manhã, Deus, no poderoso nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.